Santos. Ellen Santos é advogada, graduada em Direito pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho pela USCS, assessora jurídica da ONG Camaleão e presidente da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB São Paulo, subseção de Caçapava. Mais uma vez, Jesus salvando aqui a nossa palestra, não? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Quero dizer que eu estou muito honrada em poder falar um pouquinho para ativistas e voluntários tão atuantes, como eu tenho visto aqui no evento. Como foi dito, eu presido uma comissão de proteção e defesa animal dentro da OAB, a OAB São Paulo, dentro da minha subseção, que é a subseção de Caçapava. A ideia das palestras, da nossa atuação no município, é transmitir as questões práticas, né? O que eu venho observando nestes anos de ativismo, de atuação na causa animal, perto de 10 anos mais ou menos, é que a questão jurídica, teórica, ela não é exatamente como funciona na prática, né? Quando nós levamos... Pode mandar tudo, por favor. Quando nós levamos a questão judicial, quando nós sustentamos legalmente algumas ações, a questão prática, a gente enfrenta diversas resistências. Então, a ideia é fazer com que os protetores e ativistas tenham menos resistências e sofram menos do que eu sofri nas ações em algumas cidades. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho sobre desses assuntos, que foram assuntos que nós atuamos diretamente com a comissão e tivemos sucesso nessas ações. Então, eu vou tentar utilizar como exemplo local do que nós conseguimos aplicar no caso em concreto. O primeiro caso, ele foi uma ação direta em que nós precisávamos arrombar um imóvel para salvar animais. Acho que todo mundo aqui já fez um arrombamento ilegal, inclusive eu confesso aqui que já fiz vários. Importante também, reconfessa, né, porque está gravando. Mas é importante nós sabermos o protocolo de atuação, né, para que nenhum protetor tenha problema judicial. Eu conheço 2 protetores que estão sendo processados por invasão de domicílio, mesmo existindo um caso de flagrante delito no imóvel. A gente sabe que quando tem flagrante delito, a gente pode invadir o imóvel para salvar o animal. Mas para salvar esse animal, para invadir esse domicílio, é importante tomarmos algumas precauções. Define flagrante delito? Desculpa? Define flagrante delito? Perdão, flagrante delito é quando o crime está ocorrendo naquele momento. Por exemplo, eu passo em frente a uma casa, o que é muito comum, pelo menos na minha cidade. Verifico que existem animais abandonados, pergunto para vizinhos, o vizinho disse que o proprietário se mudou ou viajou, e esses animais estão sem água, sem alimento, sem abrigo de sol e chuva. Então, aquele crime está acontecendo naquele momento, tá? Antes de iniciar na questão prática, eu trouxe um artigo que acho que todos aqui devem ter conhecimento, que é a previsão constitucional de proteção animal. Os animais eles têm proteção constitucional, que é a nossa lei maior, é a Carta Magna. Então, toda a legislação infraconstitucional, legislação estadual, legislação municipal, nós entendemos que elas não são recepcionadas pela Constituição, tá? Então, esse é o nosso principal argumento para todas as ações. Pode mudar. Bom,
A atuação da comissão lá na minha cidade, a gente faz a apresentação de anteprojetos de lei que favoreçam a causa animal, atuamos principalmente na questão do município, legislação municipal, fazemos plantão para denúncias de maus tratos na delegacia, depois de nossa atuação com relação a estreitamento de contato entre Polícia Civil, Polícia Militar, Executivo, Legislativo, nós conseguimos montar uma espécie de rede de proteção para que a gente consiga desenvolver os trabalhos com algum apoio. Fazemos um trabalho também de cadastrar animais comunitários, a gente sai para alimentar alguns animais de rua. Alguém aqui comentou que é muito complicado sair resgatando, porque o que acontece? Às vezes, resgata, se leva para um abrigo, um CCZ, e às vezes a condição desse animal na rua é mais digna do que nesses abrigos. Então, a ideia é identificar esses pontos, castrar, esterilizar esses animais, identificar a casa base, né, que a gente chama de principal cuidador, para que esses animais tenham aí um pouquinho de qualidade de vida, de dignidade, e não aconteça a reprodução desenfreada. Em último caso, que a gente vai lançar algumas ações educativas no segundo semestre, nós acreditamos muito que a mudança vai vir através da educação, principalmente com relação à educação dos mais novos, então a gente vai tentar levar a mensagem para sensibilizar os mais novos. Acreditamos que essa nova geração vai conseguir realmente mudar aí o nosso mundo. Voltando na questão do arrombamento de imóvel, eu trouxe essa foto só para ilustrar. Eu não trouxe fotos da ação especificamente, porque o local, segundo o depoimento dos vizinhos, era um ponto de tráfico. Esse local é na periferia. Além de ponto de tráfico, segundo os vizinhos, era um depósito de armas também. Então eu vou pedir para não tirarem foto, por favor, porque o proprietário ele saiu da prisão há pouco tempo, então a gente tem que ter cuidado para falar sobre esse caso. Esse foi o primeiro resgate e arrombamento desse imóvel de forma 100% legal no município. E vejam que lá eu atuo há mais de 10 anos. E como aconteceu esse resgate legal? Justamente com o estreitamento de relação entre delegado civil, titular, fizemos reunião com o capitão da Polícia Militar, Executivo, Legislativo. Então, nesse dia especificamente, nós fizemos uma atuação conjunta entre PM e Civil. A diferença da Civil e da PM, PM é para questão do flagrante, né? Quando um crime está acontecendo, nós acionamos PM ou ambiental. Na minha cidade não temos polícia ambiental, então nós optamos por acionar a PM diretamente para resguardar a segurança dos animais e a nossa também, porque era um pitbull que estava extremamente assustado, enfim. Com o apoio da PM, que são os dois que estão ali, com a autorização do capitão, nós tivemos autorização expressa do capitão da PM, invadimos o imóvel, tendo sempre o cuidado de minimizar o dano. Nós arrombamos portão, entramos na residência, colhemos provas da ausência de alimento, ração, água, colhemos o depoimento de vizinhos por escrito, com assinatura, eles acompanharam o BOPM, que é o BO da Polícia Militar, diferente do BO da Polícia Civil. Com todas essas provas, chamamos um chaveiro, que abriu todo o imóvel para a gente, resgatamos os animais. Essa ação demorou 8 horas, por conta da contenção de todos os animais. Lacramos o imóvel logo em seguida, levamos os animais para veterinário, para laudo. É muito importante juntar o laudo de maus tratos no TC, tá? que é a prova material. O veterinário laudou, seguimos para a Polícia Civil para fazer o TC e também o auto de depósito, que é um instrumento terrível para a gente, onde a gente precisa dizer que o animal é uma coisa, né? Infelizmente, a nossa legislação ainda trata o animal como coisa. Esse auto de depósito garante que o animal não volte para o proprietário anterior. Infelizmente, isso é comum, né? Eu vejo protetor resgatando o animal e, por ter falhado, por exemplo, em algum momento de colheita de provas, esse animal volta para o seu tutor.
para a casa anterior. Então, com esse auto, isso não acontece. Bom, com relação ao arrombamento, acho que as questões principais são essas. Depois eu vou deixar contato de WhatsApp, vou deixar e-mail da OAB. Caso tenham dúvidas, também podem mandar diretamente para mim. O segundo caso prático no município, que foi um caso também que nunca tinha acontecido no Vale do Paraíba, foi a manutenção de animais em condomínio. É muito comum que o condomínio notifique o proprietário dizendo que naquele condomínio não pode ter animal, ou então, nesse caso específico, poderiam ter 2 animais, segundo o regimento interno. Nós tivemos que fazer uma ação judicial garantindo a manutenção desses animais no condomínio. Pedimos uma liminar, que é um pedido urgente para que esses animais permanecessem no local até a sentença. E muito embora a gente tenha jurisprudência nacional, muito embora juridicamente a gente consiga sustentar esse tipo de ação, para o meu espanto, a liminar foi negada. A liminar foi negada, eu trouxe um trechinho. Depois, quem quiser, eu posso passar os principais trechos da fundamentação da negativa dessa liminar. Mas, tirando a questão conceitual, a questão teórica, basicamente a gente sabe que é para não criar precedentes. Por isso, a liminar foi negada, para que outros condôminos não pudessem usar dessa decisão judicial. Por conta disso, nós apresentamos um recurso, chamado de agravo de instrumento, pedindo efeito ativo, que a gente chama no recurso, para que aquela decisão inicial seja cassada. Coloquei também a fundamentação do desembargador, afirmando que é possível, sim, manter animais em condomínio. E nessa ação foi muito interessante, porque nós levamos a argumentação da senciência animal, que até então, no meio jurídico, pelo menos numa cidade como a minha, que é pequena, a gente não vê esse debate no judiciário sobre senciência animal. E o desembargador levou em consideração, nos concedeu o efeito ativo. Pode mudar, por favor. Esse é um trechinho da decisão, não vai dar tempo de eu ler para vocês, mas depois eu posso disponibilizar. E o desembargador junta, inclusive, decisões que são as jurisprudências que já existem na nossa ação. Bom, após o agravo, o processo aconteceu aí por uma média de 2 anos, mas como nós conseguimos o efeito ativo do agravo, os gatos conseguiram permanecer no imóvel sem a incidência de multa, né? A sentença foi procedente, foi uma sentença muito, muito bacana na questão sensível do direito animal. Pode mudar, por favor. Também é um trecho, não vou conseguir ler tudo para vocês, mas ali no finalzinho a gente consegue verificar, olha, que foi consolidada a liminar e foi julgado procedente o pedido. A fundamentação é muito bacana, para quem quiser depois eu posso passar a numeração do processo e cópia da decisão. Não contente com o êxito da sentença, o condomínio recorreu, dizendo que não queria mesmo os animais no condomínio, que esses animais deveriam ir para um abrigo, né, que eles não poderiam ficar naquele condomínio. Eles recorreram, mais uma vez eles perderam, dessa vez no TJ, que é uma instância superior. O acórdão também tem bons argumentos para quem quiser utilizar em alguma outra determinada ação neste sentido. E com isso, nós criamos um precedente inédito no Vale do Paraíba e principalmente na minha cidade, o que foi muito importante, porque depois disso, nós verificamos que os condomínios, eles passaram a verificar essa decisão e fazer determinadas alterações no próprio regimento de outros condomínios. Então, como é uma cidade pequena, né, essa notícia se espalhou, então outros condomínios, eles passaram a obedecer essa decisão, mesmo não sendo o polo passivo da ação, mesmo não sendo contra eles. Essa coletânea foi o desembargador quem fez para fundamentar a decisão, dizendo que é um entendimento majoritário do Tribunal de Justiça com relação à manutenção desses animais. O acórdão é bem grande, isso não é tão comum nas ações envolvendo o direito animal.
O nome do relator está ali embaixo, me parece que ele é bem sensível à causa, então quando tiver alguma ação no tribunal, torçam para cair com ele. Bom, agora é o calcanhar de Aquiles da nossa atuação. Nós estamos iniciando uma atuação pesada com relação a